Fez sentido para você? Pablo Marçal entrevistando Boulos, né? Já faço a ressalva que eu sei, né? Então, o Pablo Marçal convidou os dois convidados, o Nunes e o Boulos. O Nunes negou, o Boulos aceitou. Mas faz sentido para você, ainda que fosse os dois? Até faz mais sentido para mim. Ah, mas um não aceitou, agora você vai entrevistar só o Boulos, né? Faz sentido você entregar a tua rede social, né? Interessado em saber quem vai ser o melhor prefeito? Se você condenou e disse que um é ladrão, tem que ser preso e o outro é cheirador. Se você já sabe isso, por que você nutre uma esperança e você vai tirar algo de bom desse cara? Cara, são tantas perguntas difíceis de responder que temos que esperar acontecer, né? Mas não fez sentido pra mim não, cara. A não ser que o interesse seja comercial e não preocupado com a política e com São Paulo. Vamos lá. E o Marçal, hein? Anunciou uma sabatina com Boulos e Nunes. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. E é isso mesmo, Pablo Marçal quer ser o mediador de uma sabatina, mas tá mais para um debate, né? Já que ele mediaria os dois. Ele fez esse desafio ontem à noite. O Boulos, que está atrás nas pesquisas, topou na mesma hora. Já o Nunes não respondeu até o momento. Fazendo uma referência a uma batalha, Marçal gravou o desafio literalmente de dentro do Coliseu. Fala Brasil, fala São Paulo. Sexta-feira, meio-dia, vai rolar entrevista aí de emprego. 1.719.024 pessoas querem saber dos dois candidatos aí à Prefeitura de São Paulo. Vou conduzir com muito respeito. Pra quem não sabe, antes de candidatar eu era entrevistador, tem o Marçal Talks. Eu vou fazer com muito respeito, então mandei mensagem pro Nunes no WhatsApp. Nunca troquei ideia com o Boulos, mas a equipe ele já respondeu pelo Instagram que vai. Espero que o Ricardo vá, vai ser com muito respeito, não vou focar em passado. Vou fazer perguntas técnicas, que é o que o povo quer saber. Fechou? Te vejo meio-dia então, Ricardo e Guilherme. E vamos ver quem vai levar essa eleição aí no domingo. Fechou? Bom, o Marçal já respondeu. Interesse comercial, pô. Assim como o Igor no Flow entrevistou o Ricardo Nunes e o Boulos, assim como o Vilela no Inteligência Limitada entrevistou o Ricardo Nunes e o Boulos, o Marçal quer também entrevistar o Ricardo Nunes e o Boulos. Ele vai pegar a audiência dele e vai ter um interesse comercial. Se você estava vendo sentido dizendo que o Marçal ia bater forte, que o Marçal ia desmoralizar, né, o Boulos, porque o objetivo dele era impedir que o Boulos entrasse na prefeitura, nas palavras do Marçal, isso não vai acontecer. Porque ele vai ser gentil, cordial, educado e vai fazer pergunta técnica. Faz sentido pra você, cara? Faz sentido? Se faz, digita 1. Se não faz, e Marçal tá preocupado só com o umbigo dele, né? Que é interesse comercial, interesse de marketing, você já sabe, né? Digita 2, né? E aí eu quero saber se o Mano Walter tinha razão quando ele disse que o público aqui no canal é Marçal acima de todas as coisas, né? Então, cara, no primeiro momento, momento de campanha, esse é o padrão do político, cara. O político no momento de campanha é o leão. É o salvador da pátria. É o que se preocupa com o povo. É que quer ver o povo prosperar. Que quer educação. Que quer segurança. Que quer saúde. Acabou a campanha. O cara é outro cara, né? Então, deixa eu olhar aqui. Um ou outro e a maior parte de 2, né, cara? Então, não faz nenhum sentido, né? Não vejo nenhum sentido. Cara, o que falta na política, o que falta no homem é coerência, né? É acabar com a hipocrisia, né? A gente prega coisas que a gente não é capaz de cumprir. Então, a gente tira a esperança das pessoas. A gente tira o crédito, né? Na política porque surge camaradas que eles pregam, né, uma postura, um ideal, um objetivo. O meu objetivo é tirar o Boulos. Eu só entrei na disputa
porque o Nunes é fraco e vai perder pro Boulos. Qual é o cenário de hoje? Hoje é 25, já são 1h30 da manhã do dia 25. No mesmo dia que vai ter o encontro, o Marçal, de uma forma respeitosa, cordial, fazendo pergunta técnica pro Boulos, na palavra do Marçal que você acabou de ouvir, né? O Marçal, ele disse tudo isso. E agora, o Nunes tá liderando as pesquisas com 10, 15 pontos à frente do Boulos. Se o objetivo era tirar o Boulos, se ele entrou na política para tirar o Boulos, por que que ele vai dar a audiência dele pro Boulos 2 dias antes da eleição? Logo ele, que passou 2, 3 meses condenando o Boulos de cheirador, dizendo que ia mostrar uma prova dias antes da eleição e mostrou um laudo falso. E não foi pro segundo turno por 50 mil votos, 57 mil votos. O objetivo dele era destruir o Boulos e ele autodestruiu. Ele se destruiu. E quem foi favorecido? O Boulos. E o Nunes. Né? Talvez mais o Boulos, né? Como vítima, né? De um ataque, de uma fake, né? Do Marçal. Como que vai fazer sentido para você neste contexto, nesse cenário? Com tudo que o Marçal falou, ele dá a audiência dele pro Boulos 2 dias antes. Ah, Glauber, mas ele convidou... Caiu o Pix do Nunes. Caiu o Pix do Bolsonaro. Ele convidou o Nunes também. Cara, com tudo que ele promoveu, com tudo que ele prometeu, com a imagem que ele passou pro público, não faz nenhum sentido ele dar a audiência dele, o público dele, de forma respeitosa, cordial, como se ele fosse um cara de imprensa. Para quem não sabe, eu também sou entrevistador. Pelo que eu me recordo, Marçal, o teu canal nunca teve grande audiência. O Marçal Talk, né? Eu não me recordo de estar nos maiores canais de entrevista do Brasil, né? Mas amanhã provavelmente vai ter uma audiência. Eu não acredito numa audiência muito forte, posso me enganar, né? Acho que não vai ter 1 milhão de pessoas ao vivo, né? Se tiver, vai ser uma grande surpresa. Não faz sentido, talvez ele esteja, né, com interesse comercial, né, de pegar as leads dessas pessoas, né, dentro do marketing e depois trabalhar o conteúdo dele para essas pessoas. E depois trabalhar o material dele de campanha para a próxima eleição. É isso. Agora, a questão fica o seguinte. Vale tudo? Vale tudo? Você quer um líder político que faz todas as coisas para conseguir o objetivo dele? Bom, tem muito mais coisa para falar, mas vamos assistir o vídeo aqui, eu faço novos comentários depois. Direto de Roma aí, correspondente do Brasil, Pablo Marçal. Bora, marca aí. Você que tá torcendo pro Nunes, você que tá torcendo pro Guilherme. Coloca aí, valeu. O Boulos subiu um pouquinho nas pesquisas e qualquer microfone para ele agora tá valendo. Já o Nunes está com aquele salto alto que a gente já viu. O clima é de já ganhou. E como eles já falaram, os eleitores de Marçal serão obrigados a votar nele. Então ele tá pouco se lixando. Já o Boulos está tão desesperado que lançou uma campanha publicitária com atores. Eu votei em Marçal. Eu votei no Marçal. Com o Nunes eu não vou. No primeiro turno, eu fui de Marçal. Mas agora é Boulos. Que isso, pá? Nitidamente uma campanha paga. Tem a... Caramba, mano. Eu não sabia disso não, cara. Eu não sabia não, mano. Você me perdoem por não ter visto isso. Meu irmão, muito obrigado, Débora. Muito obrigado, Vista Pátria, por ter feito esse vídeo e eu poder estar aqui usando, né, reagindo. Olha isso, mano. Quando volta. Botaram um bonezinho azul com B. Pelo amor de Deus, cara. Não, isso aqui é bizarro. Com o Nunes eu não vou. No primeiro turno, eu fui de Marçal. Mas agora é Boulos. Nitidamente uma campanha paga. Tem até CNPJ da campanha. O anúncio feito por Marçal conta com o nome... Aí, cara, depois disso, o cara vai lá e é entrevistado, né? Porra... nome e a foto de Nunes. Mas a campanha do prefeito informou que só vai na sabatina da CNN. Na do Marçal, não.
Hoje tem o debate na Globo e finalmente se encerrará uma campanha que foi um divisor de águas. E revelou muita coisa e desnudou muitos interesses. Seria legal se Nunes e Boulos participassem, mas o prefeito não faz questão. Então, só terá o Boulos. E aí, tá animado para votar domingo? Vários assuntos importantes. Para começar, Pablo Marçal desafiou os candidatos Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, que se enfrentam no segundo turno na disputa pela Prefeitura de São Paulo, a serem sabatinados por ele ao vivo em suas redes sociais. Segundo o empresário, que ficou em terceiro lugar no pleito, seu objetivo é fazer perguntas contundentes que seus eleitores pretendem saber a respeito dos planos de governo. De prontidão, Guilherme Boulos aceitou o convite. Ó, desculpa, Jovem Pan, mas não foi isso que ele falou, não. Não foi, não. Ele falou aqui, ó, que ia fazer pergunta respeitosa. Não foi contundente, não. Nós assistimos esse vídeo. Vamos voltar. Desafio ontem à noite. O Boulos, que está até desafio literalmente. 1.719.024 pessoas querem saber dos dois candidatos aí à Prefeitura de São Paulo. Vou conduzir com muito respeito. Para quem não sabe, antes de candidatar eu era entrevistador, o Marçal Talks. Vou conduzir com muito respeito. Então não vai fazer pergunta contundente, não. Ele vai conduzir com muito respeito. Vamos. Já conectado ao vivo com a gente, Mota, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Te pergunto, o que achou dessa proposta inusitada de Pablo Marçal, que terminou em terceiro lugar, pouco mais de 1.700.000 votos. Parece ser uma boa oportunidade para Nunes e Boulos seduzirem os eleitores de Pablo Marçal? Ou você acha que, no fundo, os marqueteiros acham isso casca de banana? Caniato, você leu meu pensamento. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Como eu sempre falo aqui, eu não sou jurista, mas eu aposto que existe alguma regra, alguma lei ou alguma interpretação da lei que proíbe essa sabatina. Em todo caso, eu acho que algo assim teria utilidade próxima de zero para o eleitor. Porque eu duvido que ainda exista em São Paulo um único eleitor que ainda tenha dúvida sobre em quem ele vai votar. Pois é, vamos chamar o Luiz Felipe Dávila também com a gente. Dávila, seja bem-vindo. Ué, o Mota fala sobre não ser permitido, né? Ser proibido pela lei, isso aí. Se isso não é permitido, não teria consequência para os candidatos. Aí isso vai alimentando aquela ideia, não, o Marçal é estrategista, ele sabe o que ele está fazendo. Da mesma forma que ficavam alimentando que o Bolsonaro, que aquilo não era um jogo de dama, era um jogo de xadrez, 3D, depois 4D, 5D e etc. Gente, se faz sentido, beleza, vamos aqui. Na época dos debates, o Marçal desmoralizando o Boulos, desmoralizando o Nunes, né? Dizendo que estava ali por uma missão divina, que ele iria, estava preocupado com o povo prosperar, que ele ia transformar a mentalidade do povo. Beleza, isso aí tudo coisa que dá para você querer ver acontecer, né? Aí o cara perde a eleição e ele fala: o povo de São Paulo escolheu eles dois, problema. São Paulo perdeu a última oportunidade de me ter como prefeito. A vontade do povo é soberana. O que ele tá dizendo? Cara, São Paulo, acabou. Não me quiseram. Vida que segue. Só que é o seguinte, se você tá comprometido com a cidade, se você tá comprometido com o povo, você precisa ter um cuidado, né? Mas não foi a postura do Marçal pós primeiro turno ali. Já liga um alerta e um pontinho. Aí agora ele volta preocupado com o povo, 2 dias antes da eleição. O nome do Marçal já não é mais aquele mesmo nome da eleição. O vídeo que sai do Marçal hoje já não tem tanto apelo e tanta vontade de se ver igual lá. Aí ele vem o estrategista de marketing e lança uma novidade para novamente o nome dele ficar em alta. É esse cara que você quer liderando? É esse cara que... Aí é complicado, porque ele vai falar coisas e vai fazer coisas que favoreçam ele. E o marketing para ele. Aí, cara, como eu falo pro Mano Volta sempre, Mano Volta, o tempo é o senhor da razão, então você tem que dar tempo às coisas, né? Então, o tempo do Marçal
tá evoluindo. E ele vai mostrar se ele é de verdade ou se ele só pensa nele no marketing dele, né, cara? É estranho. Não faz sentido com a narrativa dele. Não faz sentido com o contexto. Não faz sentido, não faz nada. Ah, a ideia é maneira, magnífica. Ele vai humilhar, constranger o cara? Não vai, cara. Não vai. Né? Não vai. E se ele fosse, o cara não aceitava. E ainda que ele faça isso, ele não tá dando palanque pro cara. Ele não tá disputando com o cara. Só tem a opção de votar no Boulos, não tem opção de votar nele. Se 10% do público dele se encantar com o Boulos por conta da entrevista, ele ajudou o Boulos ou não? E se ele ajudou o Boulos, como é que pode aquele discurso lá, que eu só entrei, se tivesse o Ricardo Salles, eu nem tava aqui, eu não preciso disso, eu tenho meus negócios. Se não ligar o alerta e você não se despertar com isso, é porque, cuidado que a tua alma pode estar perdida, parceiro. Recupera ela que ainda dá tempo. Tem que ter o olho que vê, o ouvido que ouve, que escuta. Senão, parceiro, não adianta não. Tu vai ser sempre, né, bobo, enganado. Vamos. Ótima noite a você, noite chuvosa aqui em São Paulo. Daqui a pouco a gente vai trazer os destaques do clima, inclusive, chuva muito forte em muitas localidades aqui da capital. Agora, ninguém pode negar, né? Marçal consegue tirar um coelho da cartola para sempre estar nas manchetes dos jornais. A bola da vez, ele criando uma sabatina e convidando o Ricardo Nunes e Guilherme Boulos para serem sabatinados por ele, que ficou em terceiro lugar nesse pleito de primeiro turno. Enfim, o que você acha dessa proposta e de que maneira os candidatos recebem uma possibilidade de conversarem, interagirem com os eleitores de Pablo Marçal? Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota. Boa noite, delegado Palumbo. E boa noite à nossa querida audiência. Bom, vamos dividir por partes. A primeira coisa, óbvio que Pablo Marçal quer continuar na crista da onda mesmo depois da campanha e fica, evidentemente, fazendo essas provocações que faz com que nós estejamos aqui no jornal comentando a proposta dele. Então é o que ele gosta de fazer. E ele é muito bom em manter-se em evidência. Ele sabe usar as redes, ele sabe usar as estratégias para manter o assunto em torno dele sempre quente. Mas o fato é óbvio que os candidatos não vão participar dessa sabatina, por duas razões. Primeiro, o voto já está consolidado. Isso que o Mota trouxe é muito importante. Essas últimas pesquisas mostram que o voto já está decidido, já está consolidado. O voto de indeciso é muito pequeno. E não é a sabatina com o Pablo Marçal que vai resolver isso. O segundo ponto é o seguinte: candidatos acham que são donos de eleitores. Eles não são donos de eleitores. O eleitor escolhe um que ele acha melhor. Mas não adianta o candidato chegar, levantar a mão e falar: agora vamos votar no candidato A ou B. Não é assim que funciona. Então, essa história de que Pablo Marçal tem um grande contingente de eleitores... E o Marçal é fruto disso. O Marçal teve 1.700.000 e tantos votos justamente, não só por isso, mas boa parte, a maioria disso, com toda certeza, pela revolta do povo de São Paulo não concordar com a postura do Bolsonaro de apoiar o Nunes. Porque o Bolsonaro não é dono do voto dessas pessoas. Ele tem uma força política, tanto é que ele move um monte de gente e consegue eleger quem ele apoia. Mas quantos se revoltaram por conta do Nunes? Da mesma forma, o Marçal, esses votos, as pessoas não estão amarradas, cegas, e são filhotes do Marçal, não, pô. Né? Ele deveria saber disso. Né? E se ele continuar quebrando a esperança das pessoas, quebrando a palavra dele, porque ele se destacou pela palavra, pela capacidade dele de comunicar, ele vai voltar para o mesmo lugar que ele veio, que é empresário, palestra e etc., com muita condição de ser um deputado muito bem votado, né? Mas nada além disso. Nada além disso. Não vai ganhar para um senador, não vai ganhar para um presidente, governador. Ele vai sim ter força para ganhar se ele manter aquele discurso, aquela narrativa convincente, que a sociedade quer ver aquilo.
Um cara combativo, que sozinho consegue as coisas, que não se vende pro sistema, que tá preocupado com o povo, que o farol dele é o povo, é Deus. É isso que o povo quer, cara. E não tem ninguém liderando e fazendo isso na prática. Falando, toda hora aparece um. Se ele não fizer, ele vai ser mais um desses. Vamos lá. Eleitores, ele teve um contingente durante a eleição. Agora, esses eleitores, evidentemente, estão fazendo as suas escolhas, se vão votar em Ricardo Nunes ou Boulos. Mas não é a direção, o direcionamento do candidato que faz com que esse voto tenha maior adesão. Isso é uma ilusão que se cria de que uma pessoa endossando uma candidatura carrega consigo milhões de votos. Isso não existe. Aliás, o caso da Tabata mostra isso, justamente o que aconteceu. Ela endossou o Boulos, mas os seus eleitores dividiram. Um pedaço foi para o Ricardo Nunes, o outro vai para o Boulos. Então não tem essa história do poder do endosso virar voto, né? Então, são essas três coisas. O voto já está consolidado. Evidentemente, Pablo Marçal está criando notícias para se manter na mídia, e ele consegue isso, né? E terceiro, que candidato nenhum é dono dos seus eleitores. Candidato disputa a preferência do eleitorado, mas ele não é dono do voto. Pois é, delegado Palumbo também com a gente nesta noite. Delegado, seja muito bem-vindo. Excelente noite a você. Enfim, também quero escutá-lo sobre essa habilidade de Pablo Marçal para sempre criar um fato, uma notícia para estar nas manchetes dos jornais, dos portais eletrônicos, mas também o que os candidatos devem refletir ao receber uma proposta como essa. Serem sabatinados por Pablo Marçal nas redes sociais dele e claro que em algum momento eles pensam, bom, talvez seja uma oportunidade para eu pegar parte do eleitorado de Pablo Marçal, mas também alguns podem ficar receosos. Será que não pode ser uma armadilha chegar lá e ser algo completamente diferente do que eu esperava? E com essa tática, Marçal se mantém na mídia mesmo após ter perdido as eleições. Boa noite, Caniato, boa noite, Dávila, boa noite, Mota e toda a nossa audiência. Eu acho pouco provável que os candidatos se disponham a isso. Quem poderia levar uma vantagem nisso seria o candidato Boulos, que está, segundo as pesquisas, atrás do candidato Nunes. Então, para ele, o confronto, o debate é muito bom. Agora, para o Ricardo Nunes, eu não vejo vantagem nenhuma em ser sabatinado pelo Marçal. Na minha opinião, ele tem muito mais a perder do que ganhar. Como bem disse o Mota, as pessoas já decidiram quem vão votar. E é muito difícil a transferência de voto. O eleitor, você tem que conquistar dia a dia, eleição por eleição. Uns você perde, outros você ganha. Como dizem os mais experientes, campanha e eleição é igual nuvem. Ela vai passando e vai se modulando do jeito que ela achar que tem que ser. E a eleição é exatamente isso. Basta um erro para se colocar tudo a perder. É muito complicado. Se eu estivesse nas pontas das pesquisas, eu não iria em sabatina com um dos meus opositores, uma pessoa que, inclusive, usou de táticas ofensivas, xingando, colocando apelido nos seus adversários. Eu não iria, acho que não tem nada a ganhar. O único que vai ganhar com isso, talvez seja o Boulos, que está atrás das pesquisas, e o próprio Marçal, que vai ficar ainda mais em evidência. Agora, a gente não pode menosprezar. Ele é inteligentíssimo. E ele é, sim, uma das forças da direita. Uma nova força da direita se formou a partir das eleições municipais da cidade de São Paulo. Pois é, Mas essa força foi por conta do discurso e a narrativa que ele emplacou na campanha. Se o Marçal para na sexta-feira de manhã, ou melhor, se ele para no debate da Globo, acabou, tudo se mantém. Aí ele vem, solta o laudo, né? Cara, aquele laudo ali, eu bati na crítica, porque eu acho que a crítica e todo o barulho que tava fazendo não fazia sentido, eu continuo achando a mesma coisa. Ele botou um documento que seria a prova do que ele estava falando o tempo todo. Como que ele saiu disso? Eu apenas postei. Alguém me mandou, eu acreditei, postei. Não, nem foi ele que postou, minha equipe postou. Para! Então, assim, aquele laudo ali foi, mais uma vez, ele usando da tática dele de estar hypado e causando. E todo mundo parou e defendeu o Boulos e não sei o quê.
e que vai ficar inelegível e tal. Cara, pra mim só teve uma vítima nova ali, que foi o médico e a família do médico. Mas, voltando ao caso, o Marçal, se ele paga na quinta-feira, ele mantém a narrativa dele, o discurso dele convincente. E sim, uma liderança. Aí ele avança, faz uma cagada dessa. Depois você vê que tá mal contada essa cagada do laudo. Tá mal contado. A história não bate. Ele tira o dele da reta e bota na equipe. Bota na culpa da equipe. Aí ele fica fora do segundo turno. Aí ele muda o discurso dizendo, bom, vou tocar minha vida, problema de São Paulo que se resolve aí com Nunes e Boulos. Aí quebrou parte do discurso encantador da campanha. Chega agora, ele dá palanque pro Boulos, será que ele continua tendo aquele 1.720.000 votos? 1.720.000, 19.000 votos? Será que aquelas pessoas que acreditavam nele continuam acreditando? Será? Se em um mês pós-eleição ele já fez isso e já começou a perder a crença nele, em 2 anos, quantas cagadas ele não vai fazer daqui pra lá? Pensando no interesse dele de ficar hypado, no interesse dele comercial, né, de marketing. Esse é o problema. Ele é uma liderança na direita, ele é uma esperança, ele tem um futuro político de representante na direita, se ele manter aquele discurso, se ele for aquilo de verdade. Se o propósito dele for, larguei minha família para cuidar do povo. Passa pra cima de mim. Né? Enquanto aquilo ali estava vivo e tinha Nunes e Boulos como os opositores, então é o que eu falava. Tem Marçal, tem Nunes e tem Boulos. Agora, meu irmão, tirou isso, só a figura dele fazendo essas cagadas, aí, parceiro, a conta é outra. A conta é outra. Deu pra entender o que eu falei? Acredito que sim, acredito que a rapaziada entendeu sim. O Marçal, em algum momento ali, ele não quis tretar com o Bolsonaro, né? O Nunes, ele também recebeu o apoio do Bolsonaro de forma um pouco tímida, né? E o discurso do Marçal de entrar na eleição para dizimar o Boulos, porque ele seria o único capaz de bater de frente, de chegar lá, caiu por terra, né, irmão? Então, eu acho que é isso, né? Bom, você que tá em casa aí, cara, tu continua acreditando no Marçal ou esses fatos, né, já te deixam um alerta? Eu, Glauber, pra mim, fico um alerta. Eu já tinha um alerta antes. Sempre tive. Falei do vídeo do áudio dele, questionei ele e fiz a minha parte. O alerta tava ali. Agora, também via como muito positivo o fato do Nunes, do Tarcísio e o Bolsonaro quebrar a cara, do sistema político partidário em cima do Nunes quebrar a cara e o próprio Boulos quebrar a cara também. Então, nessas 3 opções, o cenário é um. Agora, ele sozinho, fazendo esse tipo de coisa, pensando nele e o nome dele e o discurso que ele tinha lá já é outro. Não, eu entrei na disputa para eliminar o Boulos. Agora não, eu vou conversar com ele respeitosamente. Pergunta técnica. Ricardo Nunes é um bandido, tem que ser preso. Vou te botar na cadeia. Acabou a eleição. Toquei ideia com o Ricardo Nunes, meu brother. Parceiro, não dá, né? Vamos. Retomar com o Mota, só para a gente tratar um pouco dessa estratégia de Pablo Marçal. Ficou claro para você qual é o objetivo de Pablo Marçal? Porque ele adotou a neutralidade. Não manifestou apoio nem a Boulos, nem a Ricardo Nunes. Agora, mesmo assim, ele faz questão de se colocar uma figura que busca protagonismo, mesmo não estando na disputa. Enfim, lhe parece uma ação para manter o nome em evidência, se promover, ou você faz uma outra leitura, Mota? Eu não faço a mínima ideia qual é a intenção dele, Caniato. O que a gente pode dizer com certeza é que ele é uma figura de enorme, gigante popularidade nas redes sociais. Isso é uma coisa que ele faz muito bem.
Eu diria que pouca gente no Brasil chega perto do tamanho da influência que ele tem nas redes sociais. Ele tomou a decisão de entrar na disputa política. Quando ele entrou na disputa pela Prefeitura de São Paulo, ele fez algumas escolhas durante a sua campanha que o colocaram em destaque. Se eu tivesse que apontar aquela que eu acho que teve mais impacto, foi o fato dele ter a coragem, a ousadia, eu não sei qual é o verbo apropriado, para dizer coisas que não costumam ser ditas em campanhas eleitorais. Campanhas eleitorais seguem aquele roteiro que a gente conhece desde que eu votei pela primeira vez, né? O sujeito vai lá, fala um monte de coisa que ele não tem a mínima intenção de fazer, que ele nem entende direito o que ele está falando, quem escreveu aquilo para ele foi o marqueteiro pago com os nossos impostos, aí rola ali uma discussãozinha meia boca para fingir que houve alguma disputa, e é isso, a campanha eleitoral. Todas as campanhas são mais ou menos assim. De vez em quando acontece uma coisa diferente, né? A gente viu em 2018, com a eleição presidencial, aconteceu uma coisa bastante diferente. Uma pessoa que não tinha praticamente nenhum recurso, enfrentando oponentes que tinham somas milionárias, verdadeiras fortunas e toda a máquina ao seu dispor, e essa pessoa que não tinha nada, que era Jair Bolsonaro, na época deputado, conseguiu ser vitorioso. O Marçal, ele tentou se diferenciar, eu acho, nessa eleição de São Paulo, por um estilo bastante diferente dos outros. Isso tem pontos positivos e tem pontos negativos. Ele sofreu bastante com os pontos negativos, chegou um momento em que ele praticamente foi atacado por todo mundo e teve até questões jurídicas que eu acho que ainda estão pendentes. Agora, o que ele vai fazer daqui para frente, qual é a intenção dele, quais são os planos, eu realmente não faço a mínima ideia. Tá certo, a gente vai monitorar, continuar acompanhando a manifestação. Vamos lá. Marçal, até o dia 6 de outubro, tinha uma postura. Ou melhor, até o dia antes do laudo, ele tinha uma postura. Com tudo que ele pregou na campanha, você esperava qual postura do Marçal no segundo turno? Uma postura de liderança ou uma postura de, pô, meu irmão, minha vida tá garantida, eu vou cuidar do meu? Segundo ponto. Se ele é uma liderança, ele rodou quantos estados fazendo campanha, ajudando candidaturas de direita no segundo turno? Aí agora ele vem e lança uma jogada de mestre de sabatinar Boulos. Faz sentido pra tu? Aí tem um camarada no chat aqui que ele tá pedindo e eu gostei da sugestão e eu vou repercutir. Felipe Felício. Glauber, seria interessante você fazer aquela mesma pesquisa hoje para ver se a galera aqui manteria o mesmo voto. Em qual dos três votaríamos depois desses fatos, pós primeiro turno? Então, minha pergunta para você é: esse novo Marçal, esse Marçal pós-campanha, ele continua te agradando da mesma forma? Né? E minha pergunta para você é: se você votaria no Marçal hoje, novamente, digite 1. Se você não votaria mais no Marçal, né? Se essa versão do Marçal não ganharia teu voto, você já sabe, digite 2, né?